Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Esse aqui é o canal da Igreja Presbiteriana do Bairro Alto. Eu tô aqui com o André, eu sou o Vinícius e tá chegando o Natal já, André. Como passou rápido pra caramba. Em dezembro. Meu Uau. Deus, logo é Natal, gente. Ó, Foi de bola. se você não acompanhou ainda, tá chegando pela primeira vez, a gente tá vendo uma série, né, de conversas com o seguinte tema: Retratos de Natal. A gente já conversou, o primeiro retrato é quando a dúvida vira confiança. Exato. É o primeiro retrato. Legal. O segundo, quando a pobreza vira riqueza. Show de bola, fantástico, assista, é muito bom. E eu fico me perguntando, André, acessar retratos, quando a gente olha, por exemplo, álbuns de família, parece que a memória vem à tona, né? Parece que a mensagem fica viva, é isso mesmo, André? Sim, tem isso, né? Muitas, principalmente acho que aqueles momentos marcantes, ou talvez, aí eu falo com cuidado isso aqui, pessoas que deixaram muita saudade. Por algum motivo não estão mais com a gente. Pô, você olha para aquela fotografia, vem o sentimento, vem o afeto, vem as boas contribuições. Isso em relação a experiências bacanas, né? Mas a foto tem esse poder. A foto tem esse poder. E a gente está vendo retratos de Natal. Retratos de Natal. O verdadeiro Natal. E hoje? Que retrato que a gente vai acessar hoje? Quando a hostilidade foi despistada. Essa é o retrato hoje. Olhar um momento do Natal onde a hostilidade ela foi deixada de lado e ela foi despistada de uma forma muito bacana. Caramba! Primeiro, o que é hostilidade? Vamos falar sobre hostilidade. Como isso? A hostilidade machuca alguém? Faz mal? Explica aí. A gente pode... Normalmente a gente fala de hostilidade na relação entre pessoas, né? Uma pessoa foi hostil com a outra, foi agressiva, teve repulsa, teve maus tratos, tal, foi hostilidade. Mas a gente pode entender hostilidade também como toda barreira, obstáculo, impedimento na concretização de um determinado alvo. Então você tem um alvo e assim, a vida é cheia de hostilidade. Vamos dar um exemplo assim, você subiu um morro, você tem um morro para subir. Numa caminhada. Poxa, você tem N hostilidades. Primeiro, o seu corpo vai ser hostil a você, porque o seu corpo não quer fazer força. Então ele vai empurrar você para baixo, para parar, para não fazer esse esforço. E você tem a hostilidade das próprias leis, a lei da gravidade que te puxa também, que te impede de subir, além dos obstáculos da dificuldade do esforço exigido. Então a hostilidade é sempre, e a vida é cheia de hostilidade. A hostilidade é esses obstáculos, essas barreiras que nos impedem de alcançar qualquer projeto. E aí é curioso, Vinícius, aquela frasezinha que para descer, todo santo ajuda. Todo santo ajuda. Mas assim, para ir em direção a qualquer objetivo, propósito, alvo bacana, você vai enfrentar muitas barreiras, seja os mais simples, como de repente ler um livro, até os mais desafiadores, como começar um negócio, retomar a vida, reconstruir determinada situação da sua vida, família. Então a gente vai enfrentar hostilidade. E o Natal é isso, o Natal tem hostilidade, mas a hostilidade foi despistada, ela foi superada, é muito bacana ver isso. Legal. Duas perguntas então. Por que algumas hostilidades elas devem então ser despistadas ao invés de se enfrentar? Você falou de obstáculos, por que eu não vou atravessar esse obstáculo e vou despistar? E quando que eu sei que eu devo despistar ao invés de enfrentar, André? Eu acho que é uma coisinha muito básica, Vinícius. Eu penso numa cena, você tem que passar por uma determinada rua para chegar em determinado caminho. De repente você tem duas ruas para ir naquele lugar onde você pretende chegar. E você, curiosamente, está andando a pé. Uma daquelas ruas, algumas pessoas já devem ter tido essa experiência. Você está indo e de repente tem um cachorro solto. Tem um baita de um cachorro. E é um Rottweiler, vamos dar um exemplo assim. E ele está muito feroz, está muito invocado contigo. Você olha, você fala assim, e agora? Isso tem uma hostilidade para mim, alcançar o objetivo de chegar naquele determinado ponto. O que eu faço? Acho que é bem melhor você despistar isso aí e não enfrentar, porque enfrentar vai ser um grande problema. Então toma outro caminho que você vai chegar no seu objetivo da mesma forma. Ou de repente, se você tiver alguma coisa para distrair o Rottweiler e de repente jogar para dentro da casa dele um pedaço de comida, alguma coisa assim, que ele vá atrás e você consiga despistar ele para atravessar, seria muito melhor. Então acho que o fator determinante é o seguinte: qual é a minha capacidade de enfrentar esse obstáculo? Muitos obstáculos eles são tão grandes, são tão desafiadores, que não é sábio
é você enfrentá-lo. É igual você vê uma onda absurda, alguém no mar, e fala assim, poxa, o que eu devo fazer? Bater ela no peito, ou de repente o momento agora seria de mergulhar e deixar ela passar. Então a ideia é não enfrentar. Se o obstáculo é grande demais, é muito sábio você contornar, você despistar ele, ao invés de você bater de frente e ele te impedir, e não só te impedir, mas ele te colocar muito vencido na situação. Então esse é o ponto. Entrando no nosso tema então, retratos de Natal. Teve uma cena dessa no Natal em que uma hostilidade foi despistada? Teve. Explica aí. Muito legal. Eu vou convidar o pessoal, olha que bacana, a gente lê o Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus no capítulo 2, no versículo 13 e 15. A gente esses dias contou mais ou menos o que é o Natal. A gente contou que é um nascimento glorioso de uma pessoa fantástica, Jesus. E o próprio nascimento dele fala por que ele é uma pessoa tão fantástica. Quando foi dito a José que permanecesse com Maria, foi dito assim, olha, esse menino que vai nascer dessa mulher, ele é obra do Espírito Santo e ele fará algo fantástico, que é salvar o seu povo dos seus pecados. Jesus é glorioso por isso. Mas o nascimento dele não foi só de coisas fáceis, tiveram situações difíceis também. E aí depois que ele nasceu, o Evangelho conta pra gente que sábios, magos, astrônomos do Oriente vieram para adorá-lo, foram avisados por Deus para que reconhecesse o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E eles chegaram a Jerusalém, Vinícius, e eles foram conversar com a autoridade política da época e foram direto para o palácio e conversaram e deram conhecimento a Herodes, que era o rei da época, no primeiro século, quando aconteceu o nascimento de Jesus, acerca do nascimento do Messias, que tinha uma profecia apontando, uma estrela os conduziu até ali de forma miraculosa, e eles estavam ali para adorar o grande rei que tinha nascido. E aí o Herodes ficou muito atento, consultou uma série de sábios, sacerdotes e estudiosos para descobrir onde o menino haveria de nascer. Ele tomou conhecimento e disse para esses astrônomos, esses magos, vão até ele e depois voltem para me contar que eu também quero ir adorá-lo. Aparentemente o Herodes estava dando conhecimento para eles de uma boa intenção. Mas olha que curioso o que o texto conta. Isso tudo que você está contando a gente já conversou nas primeiras duas mensagens. Exatamente. Seria massa se você assistisse para acompanhar aí o que a gente ter tá uma falando. ideia melhor. Show. Poxa, eu quero entender essa história, quero descobrir isso daí. Acessa lá que Muito você bom. vai conhecer. E olha que interessante, capítulo 2, verso 13. Diz assim, ó. Depois que os magos foram embora, no caso eles conheceram Jesus, adoraram Jesus, entregaram presentes para Jesus, o texto disse assim, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José e disse, levante-se, tome o menino e sua mãe e fuja para o Egito, fique por lá até que eu avise você, porque Herodes há de procurar o menino para matá-lo. Levantando-se José, tomou de noite o menino e a sua mãe e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. Isso aconteceu para cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta. Do Egito chamei meu filho. Olha que interessante, Vinícius. Antes até desse episódio, onde um anjo aparece de novo para José em sonho, alertando ele de um grande perigo que corria o menino Jesus. Os próprios magos que tinham feito aquele combinado com Herodes de voltar, foram avisados também pelo Senhor para que eles não voltassem para Herodes e eles fossem direto. O que Deus estava fazendo? Já era conhecido, né? Porque Deus sabe todas as coisas, dessa intenção. O rei Herodes, ele percebeu assim, peraí, se o verdadeiro rei dos judeus está nascendo, ele vai me depor, ele vai depor a minha dinastia, os meus filhos não vão assumir, tem um bebê chegando aí que vai tirar a minha dinastia. Então, como era comum no jogo de poder entre reis, essa rebelião futura que pode nascer, já vamos acabar com ela pela raiz. E aí era a intenção de Herodes, dar fim a Jesus, porque ele ficou sabendo que ele era o verdadeiro rei dos judeus e o rei do mundo, né? Talvez não tinha toda essa clareza, porque senão ele não faria essa barbaridade. O fato é que quem era José e Maria? Era um carpinteiro com uma moça. Qual é o poder deles para resistir a tamanha
volume de violência e de planejamento de mal? Nenhum. Não tinha soldados, não tinha um exército, não tinha nada. Havia uma grande hostilidade para que a vida de Jesus não continuasse, ministro. E aí o que é bacana é que nos planos de Deus, nos propósitos de Deus, para que os planos e os propósitos de Deus sejam cumpridos, nenhuma hostilidade é suficiente para barrar esses planos. Por mais singelos e simples e aparentemente frágeis que seja a maneira de Deus construir o plano. Porque você pensa, poxa, Deus, em vez de fazer Jesus nascer num palácio, já protegido por muitos guardas para manter a segurança do menino, um menino valiosíssimo. Não, Deus faz ele nascer numa manjedoura, protegido apenas por um homem que não era um soldado e por uma mulher sem nenhuma condição de se defender e tampouco defender o menino. Mas o detalhe é o seguinte, Deus não precisa de muitos recursos para fazer os seus planos acontecerem. E aí a grande hostilidade de Herodes é despistada. E é despistada como? Deus envia seu anjo, chama José. José é o seguinte, muda o roteiro, não volta para Nazaré, você está agora em Belém, o menino nasceu, mas é o seguinte, você vai ter que fazer uma viagem para o estrangeiro agora. Vai para o Egito porque Herodes está querendo matar o menino, no momento certo eu vou fazer você voltar. E aí José pega a sua trouxinha, arruma Maria e taca ali para mais uma empreitada de uma grande viagem. E é muito legal, Vinícius, perceber como a história de Jesus está relacionada a muitas coisas do plano de Deus. Porque quando você olha para o passado e descobre qual foi a história do povo de Israel, você descobre que Deus em um determinado momento chama o povo de Israel do Egito. O povo de Deus é tirado do Egito. Estava preso, estava cativo. Exatamente, aquela grande história com Moisés. E aí, nesse acontecimento todo, o que fica vislumbrado? Que o povo representava uma pessoa, o Salvador que seria chamado do Egito. Então já havia profecias apontando para do Egito chamei o meu filho. Em certo sentido, esse meu filho era o povo de Israel, o povo de Deus, mas o povo de Deus já simbolizava o Filho de Deus que viria e que também seria chamado do Egito. É linda a história, como de uma forma muito brilhante Deus despista a hostilidade e faz acontecer os planos dele. Tá, como que isso me ajuda, André? Como que ajuda quem está assistindo? Ter a consciência, tá, entendi, Deus despista a hostilidade. Como que isso, de fato, na prática, me ajuda e ajuda quem está assistindo a gente? Primeira coisa, a gente tem que entender que o nosso problema muito sério é que quando a gente faz esse tipo de pergunta, a gente fica pensando assim, poxa, se Deus despista a hostilidade e eu tenho planos, Deus vai despistar a hostilidade para os meus planos serem concretizados. E aí que mora o problema. Por quê? Porque depois que a gente rompeu com Deus Criador, lá no Éden, a nossa vida, Vinícius, é o tempo todo querendo despistar Deus e fazer os nossos planos acontecerem. Esse foi o grande problema do ser humano e esse continua sendo o problema do ser humano. Nós estamos interessados no nosso plano. E essa foi a tragédia da humanidade. Deixar de lado os planos de Deus, os propósitos de Deus, os interesses de Deus e colocar em linha só os meus planos, os meus interesses, as minhas vontades. E aí qual é a coisa bacana? Primeira coisa que Deus faz na obra da redenção, de nos reconciliar com Ele. Ele despista os nossos planos. Porque Ele diz assim pra gente, se arrependa. Se arrependa de fazer da sua agenda o seu alvo máximo. Se arrependa de fazer dos seus interesses e do seu rabiscar sobre o que você quer para o futuro a sua grande prioridade. Se arrependa disso, por quê? Porque você não está interessado no plano que é o meu. Isso é uma hostilidade nossa para com Deus? Com certeza! Essa é uma grande hostilidade. Então a primeira coisa que Deus faz, e por isso é muito legal, é que a obra de Jesus na nossa vida vem para fazer com que a gente não seja mais hostil a Deus. E aí, depois que a gente descobre que coisa gloriosa, e como é podre da nossa parte ficar hostil a Deus, porque isso gera inimizade com Ele. E aí Jesus vem, molda o nosso coração, nos dá uma agenda gloriosa e agora a agenda dele passa a ser a nossa agenda. E aí a gente começa a desfrutar assim, peraí, eu quero
Eu quero que algumas coisas aconteçam na minha vida, mas eu aprendo a orar assim, ó, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Eu aprendo a dizer assim, Senhor, venha o teu reino. Essas coisas começam a se gerar um sentimento por elas no meu coração. E agora, muito embora eu pense na educação dos meus filhos, no desenvolvimento da minha família, no sustento da minha casa e no avanço profissional de todos que me cercam, eu não faço isso mais alheio ao propósito de Deus. E isso nem é prioridade, a prioridade é assim, Deus, cumpre em nós os teus planos, cumpre em nós os teus propósitos. E aí isso é maravilhoso nisso, porque essa é a grande coisa que Jesus faz, mudar o nosso desejo de não mais fazer o nosso projeto pessoal, absolutizar e falar assim, Deus, então, coopera aqui com o meu plano. Não. A gente muda o coração, daí a gente fala assim, Deus, que seja feita a sua vontade. E eu estou muito interessado em qual seja ela, me mostra ela para que eu siga os seus planos para a minha vida, para a vida da família, para o trabalho que o Senhor tem para me realizar, para como realizar meu trabalho de acordo com os seus planos, de forma que o seu nome seja exaltado. Porque agora a sua agenda é mais importante para mim do que a minha agenda. Maravilha. Para a gente finalizar, André, dá um exemplo aí, na prática, como que isso se aplica. Olha que legal, Vinícius. Uma hostilidade sendo despistada. Isso. A gente está no tempo da pandemia. E eu vou contar para você que nosso trabalho como igreja, como comunidade de fé, um dos alvos da nossa vida é divulgar o nome de Deus. É falar dessa obra gloriosa de Jesus. E, em certo sentido, a pandemia e o distanciamento social veio como uma grande hostilidade, porque parte da nossa agenda é se reunir como povo de Deus, é adorar a Deus e é proclamar o nome dele, é amá-lo e é adorar junto. A pandemia veio como uma grande hostilidade para que isso não acontecesse mais, e parte da preocupação de muita gente é, poxa, agora que tem pandemia, as igrejas não podem se reunir, complicou a nossa vida. Parecia que sim, mas o que Deus fez para despistar essa hostilidade? Ele ajudou, no nosso caso aqui, isso foi um empurrão para a gente ir para o ambiente virtual, para o ambiente da internet, para a conexão. Muitas pessoas que nem participavam dos ajuntamentos de grupos da igreja começaram a acessar por conta da internet, por conta da pandemia. Nós mesmos aqui que tínhamos chance de semanalmente conversar com 40, 50 pessoas, ao longo dessa pandemia a gente falou com centenas de pessoas que jamais alcançaríamos se não fosse através desse canal aqui. Então, quando a gente olha para o que aconteceu, a exemplo, com a nossa igreja, com a nossa comunidade de fé nesse período de pandemia, a hostilidade que é a pandemia, Deus despistou ela, e nesse propósito de proclamar o nome de Jesus, ele despistou essa hostilidade e ele está cumprindo os seus planos. E aí é muito legal uma coisa, Vinícius, para todos nós. É muito bacana ver as hostilidades serem despistadas. Mas lembre do grande compromisso de Deus. Ele tem um compromisso com o seu plano de redenção, o seu plano de ver o nome dele proclamado, anunciado, divulgado. Então, assim, se eu quero vencer as hostilidades da vida, a pergunta que eu tenho que fazer é o seguinte: quais planos eu estou envolvido? Porque se eu estou envolvido com os planos de Deus, eu e você, Vinícius, podemos ter certeza que a hostilidade vai ser. Deus tem um compromisso de fazer as coisas dele acontecer e ele vai despistar a hostilidade. Agora o detalhe é o seguinte: se o nosso plano não tem nada a ver com os planos de Deus, aí é complicado a gente esperar que Deus esteja envolvido em despistar. Porque às vezes o próprio Deus vai deixar as hostilidades lá para fazer assim com a gente, fazer a gente perceber, peraí, a minha vida só se trata de mim mesmo, em vez de adorar e viver para o dono de toda a criação, o Deus de toda a glória, o Pai do Senhor Jesus, o grande amoroso Deus que promoveu redenção. Esse é o ponto. Show de bola, André. Você citou ali do Rottweiler. Se eu ver o Rottweiler, com certeza eu vou desviar, eu vou despistar. Na cruz, Jesus viu um baita de um Rottweiler, muita hostilidade, e ele não desviou, ele foi, e muitas pessoas foram agressivas, xingaram, bateram, e ele morreu. Ressuscitou. Que presente é esse para nós no Natal, André? Uma mensagem de esperança aí para quem está assistindo. Eu penso que a grande hostilidade da nossa vida é as nossas próprias falhas. É o nosso egoísmo, é o nosso pecado, é a nossa autoglorificação.
E o que Jesus fez na cruz foi para desfazer o poder dessa hostilidade no meu coração, no seu coração. Aqueles que creem em Jesus, se rendem a Jesus, desfrutam do poder do Espírito Santo para não mais viver com base na escravidão que os seus próprios pecados e egoísmo fazem com eles. Jesus venceu lá. Ele triunfou sobre a morte, ele triunfou sobre os nossos pecados e ele triunfou sobre os poderes malignos. E crer em Jesus não é uma questão apenas de mudar de religião, não é isso. Crer em Jesus é se encontrar com Deus Criador e desfrutar da obra do Espírito Santo para vencer essa hostilidade, que a grande hostilidade de cada um de nós são o nosso próprio coração se voltando contra Deus. E quando a gente se rende a Jesus, a obra do Espírito Santo molda esse coração para que agora a gente ame o autor da criação. Vamos orar? Vamos orar. Senhor Deus, obrigado por esse dia, por essa conversa e obrigado porque o Senhor desfaz as hostilidades para cumprir os seus propósitos e os seus planos. Que essa palavra e essa mensagem, Senhor, gere fé em nosso coração. Que cada um aqui que ouve, que assiste, que acessa, Senhor, esse vídeo, desfrute da gloriosa obra do Espírito, para que se renda a Jesus Cristo e viva, Senhor, de acordo com os seus propósitos, porque eles certamente jamais serão frustrados. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Usa essa mensagem como presente de Natal, compartilhe aí com seus amigos, com seus parentes, e a gente se vê na semana que vem. Deus te abençoe. Um abraço.